Olá, nono ano. Bom dia, turma. Vamos começar a nossa aula de português? Em nossa aula de hoje, vamos continuar falando sobre as orações subordinadas adverbiais. Em nossa aula passada, nós já estudamos 4 classificações: as subordinadas adverbiais causais, consecutiva, final e temporal. Hoje, nós vamos conhecer as orações subordinadas adverbiais condicional, concessiva, comparativa, conformativa e proporcional. Antes de nós chegarmos nas classificações, vamos fazer uma análise desses 2 exemplos aqui, desses 2 textos. Esse primeiro texto que nós vamos ver é uma fotografia de um artista chamado Jorge Alfar, e essa fotografia faz parte de um projeto chamado Cidade. Nela, nós observamos a figura de um mendigo que está em frente a uma loja, e nessa loja tem um cartaz, uma publicidade pregada, que é uma publicidade voltada para a moradia, para pessoas que querem adquirir casas. É uma propaganda, um anúncio publicitário até do Santander. Diz assim: crédito habitacional, super tranquilo, taxa fixa 5 anos e a sua vida não dá uma reviravolta se as taxas voltarem a subir. Tem mais próximo aqui para que vocês possam enxergar melhor, apesar de não estar tão nítido. Mas eu quero que vocês observem essa segunda oração aqui, ó. E a sua vida não dá uma reviravolta se as taxas voltarem a subir. Na verdade, a fotografia ela é uma crítica a respeito das pessoas que não têm onde morar. Vamos analisar. E a sua vida não dá uma reviravolta se as taxas voltarem a subir. Esse se as taxas voltarem a subir é uma oração subordinada adverbial condicional. Por quê? Porque ele está trazendo uma condição para o fato da OP acontecer. No caso aí, não ocorrer, né? Que é não dar uma reviravolta, mas ele indica uma condição em relação ao que está sendo expresso na oração principal. Isso aí caracteriza como uma oração subordinada adverbial condicional, porque ele traz uma circunstância, uma ideia de condição. Vamos analisar o outro texto. Sonho são como castelos de areia, que se desfazem ao sabor das ondas. No mar é mais romântico. Ele deslizou no castelo de areia do outro personagem, né? Observem aí no primeiro quadrinho. Sonhos são como castelos de areia. Sonhos são como castelos de areia aí é uma comparação. O como, ele é uma conjunção subordinativa adverbial de comparação. Se ele está estabelecendo uma comparação em relação a algum fato ou um termo expresso, aí a gente vai ter uma oração subordinada adverbial comparativa. As orações subordinadas adverbiais, elas podem se classificar em 9 tipos. As que nós vamos estudar hoje, vamos começar pela condicional. A condicional, ela apresenta uma circunstância, uma ideia de condição, como a gente viu anteriormente. E as conjunções ou locuções condicionais podem ser se, salvo se, desde que, exceto se, caso, desde, contanto que, sem que, a menos que, uma vez que, sempre que, a não ser que. Olha os exemplos. Se ele cumprir sua parte do acordo, poderemos seguir conforme planejado. Se ele cumprir sua parte do acordo, é uma condição, ok? Para poder seguir. Se é uma condição, a gente tem uma oração subordinada adverbial condicional. E aí a conjunção condicional é o se. Se nós trocarmos por qualquer uma das conjunções acima, vai causar o mesmo efeito, porque elas também têm ideia de condição. Salvo se ele cumprir a sua parte no acordo, ou uma vez que ele cumpra a sua parte no acordo. Lembrem-se que um só termo a gente chama de conjunção, e quando a gente tem mais de um termo que equivale a uma conjunção, a gente chama de locução conjuntiva, tá bom? Caso você não saia de casa, passo lá para te ver. Caso você não saia de casa, é a condição para essa pessoa passar lá para vê-la. Então, se é uma condição, caso é a conjunção subordinada adverbial condicional, que traz uma ideia de circunstância. Oração subordinada adverbial concessiva. O que é uma concessão? Uma concessão
é uma ação contrária a alguma coisa lógica que vai acontecer na OP. Então, a concessiva, ela apresenta uma concessão ao acontecimento da oração principal. As conjunções concessivas são embora, contanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por pouco que e por muito que. Lembre-se, uma concessão é uma ideia contrária, uma ideia oposta. Embora seja rico, concordo com a realização do negócio. Concordo com a realização do negócio é uma ação contrária, no caso aí, a ser rico. Então, embora seja rico. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Então, mesmo que é a conjunção de concessão e mesmo que você seja contra, é uma ideia oposta à expressa na oração principal. As orações subordinadas adverbiais comparativa apresentam uma ideia de comparação em relação ao acontecimento da oração principal. Vai estabelecer uma ideia de comparação. Exemplo: é tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Aí o como sendo a conjunção que introduz a oração subordinada adverbial comparativa, tá? Meu pai age como já agia o meu avô. Uma comparação também aí, ó, entre o pai e o avô e a ação que eles fazem igual. E aí o como também como conjunção adverbial de comparação, trazendo uma ideia de comparação. A oração subordinada adverbial conformativa. Ela apresenta uma ideia de conformidade, de concordância, de estar de acordo. E as principais conjunções conformativas são conforme, que já diz tudo, né? Como, lembre-se que como também pode ser comparativo. Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês essa relação de como uma única conjunção pode estabelecer sentidos diferentes. Não se preocupem. Consoante que é um termo que vocês aprendem a denominar o alfabeto, não é? Mas ele também é uma conjunção. A gente usa ele como conjunção, ele traz a ideia de conformidade. E segundo, faço rabanadas conforme minha avó me ensinou. Conforme aí a ideia de acordo. Segundo, consoante minha avó me ensinou, como ela me ensinou. A ideia de conformidade. O campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê. Segundo as regras é de acordo com as regras, conforme as regras. Trazendo a ideia de conformidade aí. Oração subordinada adverbial proporcional. A proporcional, ela dá uma ideia de proporcionalidade, de proporção, de equilíbrio ou desequilíbrio em relação a alguma coisa. As principais conjunções ou locuções proporcionais são a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto maior, quanto menor. Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Olha aí, quanto mais. Quanto mais uma fazia uma coisa, mais a outra também fazia outra coisa. Então, há um desequilíbrio ou um equilíbrio, uma consequência em relação ao fato expresso na OP. Ele melhorava sua forma física à medida que treinava. À medida que é a conjunção, no caso é a locução conjuntiva, que introduz essa oração subordinada adverbial proporcional, que dá uma ideia de proporção. Quando nós estudamos as orações subordinadas adverbiais e nós aprendemos essas 9 classificações, nós ficamos pensando, eu tenho que decorar todas essas conjunções que introduzem essas orações? Não, você não precisa decorar tudo isso. O que é importante aqui? O importante é você reconhecer cada uma das classificações e entender as circunstâncias que elas atribuem às orações subordinadas. Porque se você se preocupar em decorar todas essas conjunções, o que vai ser uma coisa bem difícil, mas se você se preocupar só em fazer isso e não entender os sentidos, as circunstâncias que elas trazem, você pode cair nesse erro aqui. Por exemplo, o como, você vai aprender e decorar que o como ele é uma introdução para as orações subordinadas comparativas.
Mas observem aqui esse exemplo. Como eu estou aqui, vou dizer uma coisa. Como eu avisei no primeiro quadrinho, agora vou dizer. Putz, esse cara fala como um papagaio. Aí tem 3 orações subordinadas adverbiais que são introduzidas pela conjunção como, mas elas são de 3 classificações diferentes. Olha lá, no primeiro quadrinho, como estou aqui, vou dizer uma coisa. É uma das classificações que nós estudamos na aula passada. Quem é que sabe? Como eu estou aqui é uma oração subordinada adverbial causal. É a causa, né? Vou dizer uma coisa. Então, é a causa. Seria causal. No segundo quadrinho, como eu avisei no primeiro quadrinho, agora eu vou dizer. Como aí é a ideia de conformidade, né? De acordo, não é? De acordo com o que eu avisei no primeiro quadrinho, consoante ao que eu avisei no primeiro quadrinho. Então, aí seria conformativa. Já no último, fácil, né, de lembrar, de associar, como aí é comparação. Mas observem que você precisa entender os sentidos e circunstâncias que cada uma delas atribui à oração principal. E não se preocupar em decorar, porque senão pode acontecer isso aí. Elas vão se repetir em algum momento e você não vai saber identificar que tipo de oração é que você está analisando, ok? Pessoal, agora que nós finalizamos a classificação das orações subordinadas adverbiais, vocês vão fazer o exercício. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no privado. Em nossa próxima aula, nós vamos fazer um exercício que vai envolver todas as classificações das orações subordinadas adverbiais. E ainda vamos estudar a redução dessas classificações. Um bom exercício a todos, fiquem com Deus e um grande abraço!